Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vinda aqui ao Espaço Online, que hoje vai tratar de saúde, mais especificamente de surdez, que ainda é uma doença que atinge milhares, milhões de brasileiros. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre este problema. Quem está aqui conosco é uma especialista no assunto, a doutora Mara Gândara, ela que é médica assistente do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde para você, para todos. Doutora, ainda existem muitas pessoas com deficiência auditiva aqui no Brasil? Sim, crianças, adultos, idosos. Uhum. Muitas pessoas mesmo. É Já- que a surdez, ela passa desapercebida e ela é desvalorizada até pelas pessoas que a têm. Uhum. A surdez, ela é muito mais sentida pelos familiares, pelas pessoas que rodeiam a pessoa, do que pela própria pessoa, né? A pessoa que tem a surdez tende a aumentar o som do rádio, da televisão, pedir para o outro falar mais alto. Então, ele vai se adaptando. E aí ela passa desapercebida. Falando do idoso, do adulto, né? Em relação à criança, as situações são diferentes. Quais são as principais causas acidentais, genéticas? Pode ser genética, né? A hereditária, infecciosa, traumática, pelo uso abusivo de algumas medicações ototóxicas, numa quimioterapia, infelizmente, entre a vida e a morte. Você vai tentar pela vida e algumas medicações de uma quimioterapia também são ototóxicas. O ruído, as pessoas não se cuidam. Então, tem várias causas. E o próprio envelhecimento, assim como todo mundo vai ficando de cabelo branco, careca, com pezinhos de galinha e ruguinhas, Enxergando a orelha menos? também pode perder um pouco da sua função. A visão, e isso no geral. Agora, não só em relação à causa da surdez, mas em que tempo se instalou aquela surdez, né? Na vida intrauterina, logo após o nascimento, na primeira infância, em que época que se instalou? Isso é muito importante avaliar também. E qual é o grau de surdez que o indivíduo tem. Então, eu diria que em relação à surdez, é importante avaliar também a repercussão dessa surdez na vida do indivíduo. Por exemplo, um bebê que nasce, hoje a gente já tem a legislação que obriga a fazer o teste da orelhinha ao nascimento. Quanto antes você detectar aquela surdez, aí você vai reparar e melhorar para o indivíduo. Hoje você coloca aparelhos auditivos em crianças com 6 meses de idade. E consegue reverter a surdez? E essa criança, não, o aparelho auditivo não vai reverter a surdez. Ele é um recurso e essa criança vai adquirir a fala com isso. O aparelho auditivo é um pedacinho da reabilitação auditiva. Vai ter que acompanhar com terapias e quem faz as terapias são as fonoaudiólogas. E depende da idade que a criança tem, é que você vai preconizar o que fazer. Inicia com o uso de aparelho auditivo, se não resolver, hoje tem um implante coclear. Tem que ser avaliada pelo médico otorrinolaringologista quanto ao nível de audição, né, de perda de audição, para se reparar. Mas existe cura para a surdez hoje, doutora? Depende da causa da surdez. Uhum. Se for uma surdez porque o indivíduo tem muita cera na orelha e de repente ele acordou e usou uma haste com algodão para tentar limpar, de repente ele ficou surdo. Essa é a melhor surdez que existe. Ele vai ao otorrino, o otorrino tira aquela rolha de cera e ele volta a ouvir. Tem cura. Se ele tiver resfriado, muito resfriado e teve uma infecção de orelha e teve líquido dentro da orelha média, ele vai se tratar e vai melhorar. Uhum. Em geral, as doenças da orelha externa e da orelha média, você consegue a cura com medicação ou até com cirurgia, com bons resultados.
Algumas pessoas optam por não operar, ou por questão de idade, por algum motivo, e aí pode colocar um aparelho auditivo. Como a visão. Hoje tem cirurgia para miopia e muitas pessoas não querem operar e querem manter o uso de óculos. Assim também acontece com a orelha. Agora, doutora, a senhora comentou sobre os bebezinhos, né? Que hoje já existe essa possibilidade de se implantar um aparelho aos 6 meses de idade e que vai possibilitar uma melhor qualidade de vida desse Sem recém-nascido. dúvida. E no caso das crianças um pouco maiores, ou mesmo dos adultos, dos idosos, como é que seriam essas possibilidades? Olha, quanto mais cedo você reparar a perda de audição com o aparelho auditivo, melhor a reintegração. Para a criança, é muito importante porque ela vai ter a aquisição da fala, né, da linguagem, do pensamento, ela vai se integrar melhor na escola e vai ser uma criança normal, vai conseguir falar. Se você e nesse período a criança está com toda a parte neurológica em formação, então é muito importante reparar o quanto antes. Quando você faz um diagnóstico tardio, a criança não conseguiu adquirir a fala, muitas vezes você tem dificuldade na colocação de um aparelho auditivo, porque sempre existe uma grande expectativa da população. Coloca o aparelho auditivo, sai ouvindo tudo e falando tudo, e não é assim. A orelha tem as habilidades auditivas também, e isso vai sendo desenvolvido. Todo mundo, em tudo que faz, vai melhorando no dia a dia. E a audição é a mesma coisa. Então, é a colocação do aparelho auditivo e o aprendizado, a fonoterapia no caso. Mas você tem as limitações, porque o indivíduo não tem mais a mesma plasticidade, ele não consegue. Por exemplo, uma senhora com 46 anos que nunca usou aparelho auditivo, nunca falou, coloca um aparelho auditivo, ela vai ter um outro desempenho que uma criança de 2, 3 anos de idade, com o mesmo tipo de perda de audição. Uhum. E o idoso, da mesma forma, quanto mais tarde ele colocar o aparelho, mais ele perde em cognição, em memória auditiva. Isso é muito ativo na vida das pessoas. Agora, doutora, também é comum, no caso de quem usa aparelho, ter essa sensação, ou os familiares muitas vezes acabam percebendo antes do que o próprio paciente, Isso. de que ele não está ouvindo tanto quanto se imaginava, mesmo utilizando aquele aparelho no ouvido. Por que isso acontece? As pessoas têm ainda muita resistência em assumir que não ouve bem. O idoso, porque ele acha que se ele assumir que ele está surdo, as pessoas vão achar que ele é mais velho do que ele aparenta ser. Então tem uma resistência grande. É muito diferente o paciente que assumiu a surdez e que quer reparar a surdez, daquele que a família percebeu a surdez e ele não quer assumir a surdez. Então esse é um paciente mais difícil de você lidar. Você tem que conscientizá-lo da importância de assumir a surdez, da necessidade de usar aí, no caso, um aparelho auditivo. Mas o aparelho auditivo, como eu já disse, ele é um recurso. Ele não impede a evolução da doença. Então, ele tem que acompanhar com frequência e, às vezes, fazer o treinamento auditivo, porque ele perdeu em habilidades auditivas. Se o indivíduo ficou muitos anos sem ouvir, quando ele coloca o aparelho auditivo, ele volta a escutar todos os barulhos. Mas esses barulhos soam de forma diferente. No início ele incomoda. Por quê? Porque o cérebro não está habituado com aqueles ruídos. E esse período de adaptação é um período ruim para quem tem a surdez. Muitas vezes eles não querem. Outra situação é que existe uma ideia errada de que os aparelhos não funcionam porque o vô, o tio usou e foi uma experiência negativa. E isso ficou muito na cabecinha das pessoas, né? E as pessoas tentam, eu vou deixar para usar quando eu não tiver mais o que fazer. Quem entende o que você escuta não é a orelha, é o nosso cérebro. E quando você tem perda da audição do cérebro central, aí você tem mais dificuldade de reconhecer
os sons, a fala, e aí vem essa sensação. É o grande problema da expectativa, né? O paciente tem uma expectativa, os familiares outra, o aparelho tem uma limitação e você tem que coordenar todas essas questões. Hoje nós estamos falando sobre surdez com a doutora Mara Gândara, ela que é médica, otorrinolaringologista, médica assistente do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais de informações a respeito deste tema, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, o www.forl.org.br, forl.org.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com a nossa convidada sobre este tema. Espero que você continue conosco. Até já.